Pai, Senhor, nós vamos fazer uma oração, agradecer a Deus por ter chegado aqui na sua casa. Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai, agradecemos a Ti, Senhor, por estar na Tua casa nessa noite, para esse estudo, Senhor, da Tua palavra. Quero abençoar o momento em que vamos passar aqui. Senhor, que tudo seja abençoado por Ti. Abençoa os que já têm chegado, os que querem a caminho, que sejam também abençoados, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Poder assentar, Eliel fazendo a sua parte. Estamos, irmãos, com o Pai do Senhor. A lição número 5, né? Uma igreja cheia de amor. Vamos cantar só uma parte do hino, já visto que as horas estão bem avançadas, temos imprevisto hoje aí. Está pedindo aqui o hino 247 e o 400 e 482. Vamos cantar uma parte do hino 247, 247. Acontece aqui. 247 da aplicação. Ao passar Jesus, vamos nós estar. Deus nos guarde bem no seu amor. 247. Deus nos guarde bem no seu amor, onde quer que nos achemos, o seu nome louvaremos. Deus nos guarde bem no seu amor. Ao voltar Jesus, vamos nós estar livres de qualquer separação. Com a coroa então vamos sim voar no céu da eterna mansão. Deus nos guarde em santificação, nas agruras da jornada, que muito breve terminada. Deus nos guarde em santificação. Ao voltar Jesus, vamos nós estar livres de qualquer separação. Com a coroa então vamos sim voar no céu na eterna mansão. Amém. Vamos cantar só essas duas estrofes aí. Vamos colocar de pé então. Vamos estar fazendo leitura oficial e também leitura bíblica em classe. Lição número 5. Lição número 5. Todos estão com a lição aí? Amém. Vamos ver o texto áureo, todos juntos, uma igreja cheia de amor. Texto áureo. E era um coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía é sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Atos capítulo 4, versículo 32. Verdade prática.
O amor é o elo que mantém a unidade da igreja local. Sem o amor, não existe relacionamento cristão saudável. Leitura bíblica em classe, Atos 4, 32, 37. Eu li o primeiro, os irmãos, o segundo, como de costume. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognomado pelos apóstolos, Barnabé, que trazido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, Possuindo uma verdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Amém. Pastor Zé, sou eu. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, vamos falar com Deus, agradecermos por estarmos aqui nessa noite e pedir a Ele a sua bênção no decorrer deste trabalho, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pedimos a Deus, Senhor Deus, graças te damos pela oportunidade de estar aqui na tua casa, Senhor, mais uma vez, mais uma oportunidade. Pedimos a ti, Senhor, que as tuas mãos estejam sobre cada um de nós, nos protegendo, nos livrando, nos dando sabedoria e entendimento, que venhamos absorver a tua palavra. Abençoe aqueles que não puderam vir, o Senhor bem sabe, da vitória, da graça, da saúde, em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Pode tomar os assentos, por bondade. Bem, nós vamos estudar a lição número 5, então. Essa lição que vem mostrar para nós uma das características da igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém era uma igreja cheia de amor, né? Nós estamos vendo o princípio da igreja, onde a igreja nasce, e nós vemos que esta igreja, registrada aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, nós vamos ver que é uma igreja que tem um coração sensível, voltado. Na verdade, eles não se preocupavam com eles mesmos, né? Eles estavam totalmente envolvidos na obra, por amor, com amor, cheio de amor, né? Nós vamos ver isso e nós vemos que isso nada mais é do que era a presença de Deus com eles. Estavam cheios. Nós passamos aqui por lições já, falando aqui da forma que eles pregavam, com poder, com autoridade. Nós vimos aqui que ela era uma igreja, a igreja de Jerusalém, uma igreja cheia do Espírito Santo, e uma igreja que é cheia do Espírito Santo, ela fica sensível. Então, por isso que nós vamos ver hoje essa igreja de Jerusalém, uma igreja cheia de amor, né? Muito bem, nós vamos iniciar nossa introdução, nosso comentário. Diz assim: nesta lição veremos como o amor de Deus se manifesta numa igreja genuinamente cristã. Ele capacita a igreja a enxergar os mais necessitados e a buscar caminhos para que suas carências sejam atendidas. Esse amor, contudo, não é um mero sentimento humano,
uma vez disso, ele é a expressão máxima da graça de Deus, que foi derramada abundantemente nos corações daqueles que creem em Jesus. Somente através do amor de Deus, o cristão aprende a ser solidário e generoso com aqueles que precisam ter suas necessidades supridas. Muito bem, então estamos vendo que nós, seres humanos, por si só, nós somos maus, né? Porém, quando nós temos a presença, a manifestação de Deus em nossas vidas, ela se manifesta através do amor, né? Então, somente este amor é que pode o amor de Deus, somente ele pode capacitar a igreja a enxergar, a ver as necessidades e estar disposto a ajudar, né? Somente o amor de Deus. Muito bem, a palavra-chave dessa lição é amor. Então, tudo está envolvido no amor. Tudo se fala de amor, né? Tudo está referenciando, a palavra principal é amor. Deus, ele não tem amor, ele é amor, não é? Muito mais do que ter. Ele é. E quando nós precisamos de Deus, nós precisamos de amor, né? Então, Deus é quem pode suprir todas as nossas necessidades. Vamos ver o primeiro tópico, diz o amor manifestado na comunhão cristã. Comunhão cristã, o crescimento da igreja cristã. Vamos ver, missionária, quer já iniciar lendo? Nesse ponto de sua narrativa, Lucas se refere à igreja como a multidão dos que criam. Essa expressão pode ser estendida com o sentido de um grande número ou assembleia, a igreja que havia começado com 120 discípulos, agora é uma grande multidão. Uma igreja pequena possui a mesma natureza e essência de uma igreja grande, assim como uma igreja grande, uma pequena igreja também enfrenta os seus problemas e desafios. Contudo, os desafios e problemas de um grande povo são maiores em proporção em relação a uma pequena. Eles se tornam mais exemplos e, portanto, mais desafiadores. Muito bem, estamos aí vendo, né, que essa igreja que inicia com 120 pessoas, aproximadamente ali, discípulos, nós vemos que eles se multiplicaram. A Deus usou ali Pedro para poder ganhar as almas para ele, né? E os apóstolos trabalharam e o avanço da igreja foi de uma forma muito rápida ali naquele início, o crescimento, e vimos que a igreja não era mais 120, já era uma multidão que estava agora servindo, ou seja, eles reconheceram a Jesus como Senhor e tinham já agora tomado a sua decisão de ser cristão, servo, crente, conhecedor da palavra. E vimos que esse povo que agora era tão grande, né, porque era uma grande multidão, logo uma grande multidão, o comentarista que deixa para nós que é bem assim. Não é que os problemas são diferentes, mas a proporção dos problemas que são diferentes. Uma igreja pequena, ela tem problema, pode ter os mesmos problemas que uma igreja grande tem, porém a proporção é diferente. Lógico, pelo número de pessoas, né, nós vemos isso. Lidar com 1, 2, 3 é uma coisa. Lidar com 20, 50, 1000 é outra coisa, né? A gente sempre fala que duas cabeças no mesmo lugar já é bem difícil, né?
E imagine 10, imagine 20, imagine 30 pessoas que têm pensamentos diferentes, que pode, né? Por isso que tem que haver o amor de Deus para que haja uma união. E nós vamos ver aqui essa união manifestada aqui na igreja de Jerusalém, que eles estavam unânimes, estavam unidos com um só pensamento, um só coração, né? Estavam todos envolvidos com o mesmo propósito, né? E isso é o que fazia eles ser diferentes, né? Então, é importante a gente observar e ver que quem faz isso, somente o Senhor é quem pode fazer essas coisas, né? Muito bem. Vamos ver então os desafios do crescimento. Pode ler, meu irmão. Assim, vemos a igreja de Jerusalém crescer em escala, geometria. Ela é multiplicativa. Com isso, os desafios também eram maiores. Como essa igreja que até pouco tempo não passava de um pequeno número, se comportaria com um novo formato adquirido, ela manteria a unidade em meio à complexidade. Somente o amor poderia manter o elo fraterno entre os crentes. De fato, Paulo dirá que o amor de Deus foi derramado nos corações dos crentes pelo Espírito Santo. Aos Colossenses, o apóstolo dos gentios disse que o amor é o vínculo da perfeição. Somente através do amor cristão a igreja pode manter-se unida. Quando uma igreja se fragmenta e se divide, isso significa que o egoísmo tomou o lugar do amor em algum ponto. Muito bem. O amor é o coração, vamos dizer, né? O centro. O amor, ele é o centro para que haja uma unidade, né? Vimos que, como está dizendo aqui, cresceu-se o número de pessoas, cresceu-se os desafios, mas a igreja mantinha unida, né? Olhando hoje, a tendência, quanto maior a igreja, maiores os problemas, maiores as complicações. Porém, se não tiver uma vida em constante comunhão com Deus, né? Não tem como uma igreja sobreviver, ela vai dividir, né? Por isso que a Bíblia fala que reino dividido não subsiste, né? Não tem como persistir, não tem como existir, não tem como prosseguir um reino dividido. Ou seja, um começa a puxar para um lado, o outro vai puxando para o outro vai para o outro. Daqui a pouco eu já não concordo com o pastor, eu já não concordo com isso, e daqui a pouco eu estou fazendo a minha igreja na porta de casa e pronto, e cada um tem a sua igreja, né? É bem assim. Então, a união da igreja, ela está fundamentada no amor. E o amor é o próprio Deus, né? É o próprio Deus. É só Deus que faz com que nós amamos uns aos outros, né? Somente Deus é quem pode fazer isso. E por isso que o apóstolo Paulo, ele declara aqui que o amor de Deus foi derramado em todos os corações, né? Nos corações pelo Espírito Santo. E disse mais ainda em Colossenses: o vínculo da perfeição é o amor, né? Então, se os irmãos pegarem ali, onde começa a falar sobre o amor tudo suporta, o amor tudo vê, o amor não aborrece, o amor não faz isso. Então, nós estamos vendo que o amor é a base para uma igreja, é a base para um lar, para uma família, né? É onde tudo fica estruturado, é no amor.
né, com o amor, ou no amor, né, nós vemos que uma igreja ela prossegue, ela caminha, ela prossegue porque une uns aos outros, né? Dá até para se fazer uma referência, né? Quando Paulo compara a igreja com o corpo humano, né? Com o corpo humano, e coloca cada um como um membro do corpo humano, né? Nós vemos que com o corpo que nós temos, as mãos cuidam dos pés quando os pés estão necessitados, não é? Se é a cabeça, machucou, a mão vai levar e vai cuidar, os pés vai levar até o médico se precisar, né? E é assim que caminha o corpo humano. Isso por quê? Porque eu primeiramente preciso amar, né, a mim mesmo, né, ao teu próximo como a ti mesmo, né? Então eu preciso amar a mim mesmo. Se eu me amo, eu me protejo, eu me guardo, eu cuido do meu corpo através dos outros membros, né? E assim vai. A mesma coisa na igreja, né? Se eu declaro que eu amo, né, automaticamente eu busco cuidar da irmã. Se eu posso fazer isso, eu vou fazer, eu vou me esforçar para isso ou para aquilo, né? Então é um ajudando o outro por causa do amor, né? A vida interior, vamos ver. A expressão era ou coração e a alma. Mostra a igreja em sua existência, revelando sua união interna. O Espírito Santo capacitou poderosamente os cristãos para cumprir a missão fora da igreja, para a tarefa do evangelismo, mantendo os crentes unidos internamente. Imagine que se aquela igreja não tivesse união, como é que ela iria ganhar almas para o Senhor? Não tem como ganhar. Primeiro, internamente, precisam haver uma certa união, né? O amor estampado, porque lá no mundo eles querem ver em nós primeiro. Não adianta você querer ir falar se você não tem, né? Primeiro nós fazemos, somos, e através da atitude, da posição que nós temos, nós podemos ganhar as outras almas para o Senhor Jesus. Então, depende dessa união. E o Espírito Santo, o derramado do Espírito Santo, por isso que quando Jesus fala, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aí veio o Espírito Santo, assoprou sobre aquele lugar, né? E encheu toda a casa. E todos foram cheios do Espírito Santo. Isso, eles receberam a capacitação. Esse Espírito que então encheu eles, né? Enviado por Jesus, foi o que deu capacidade para eles cumprirem a missão de anunciar o Evangelho do Senhor Jesus, né? Muito bem. O amor como manifestação da graça. O amor como manifestação da graça. Vamos ver. A graça como manifestação do Espírito. Vamos ler. O melhor ambiente para a manifestação dos dons do Espírito é uma igreja onde o amor de Deus está presente. Lucas nos informa que os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. O contexto nos mostra que o Espírito opera em um ambiente que lhe é propício. Isto é, onde a igreja está banhada no amor de Cristo. A igreja está banhada no amor cristão. Muitos podem cair na tentação de achar que o segredo para ter uma igreja imersa no Espírito, isto é,
onde os dons espirituais se manifestam com regularidade, tem a ver com cumprir determinadas regras e normas estabelecidas. Regras são importantes e não podemos viver sem elas. Contudo, o Espírito opera no ambiente onde há comunhão entre os irmãos. Às vezes, podemos quebrar a comunhão com os outros, achando que não tem importância, mas Jesus ensina que para ser perdoado por Deus, devemos perdoar sinceramente nossos irmãos. Qualquer ensino contrário a isso é falso. Ensino falso. Igreja tem que haver união. Vimos aqui que a falta de comunhão, graças a Deus que aqui nós não temos, mas existe igrejas que um fica falando mal do outro, e acontece muitas vezes, né? Nessas igrejas que tem, nós já passamos também por algumas, né? Imagine essas igrejas que o líder de cá não se dá bem com o de lá, um quer fazer um trabalho melhor do que o outro para dizer que o meu é bom, e ficam loucos querendo que aquele abandona para ele tomar a posição do outro. Quantos problemas que existem dentro das igrejas. Quanto maior a igreja, maior os problemas, né? E isso é uma realidade. Agora, como que vai haver a manifestação do Espírito Santo numa igreja dessa? Não tem como, né? Ela pode fazer movimento, né? Mas a ação do Espírito Santo não vamos ver, né? Infelizmente. Então precisamos pedir a graça do Senhor para que haja sempre a manifestação do Espírito Santo no nosso meio. Agora vamos ao segundo ponto. Queira ler? Dá para ler? A graça como favor imerecido. Há ainda outro aspecto da graça de Deus revelada nesse texto. Em todos eles havia abundante graça. Isso significa que a graça de Deus estava manifestada tanto nos apóstolos como em toda a igreja. Esse texto não se encontra deslocado, mas é posto aqui com o propósito de mostrar a razão ou motivo daquele contagiante ambiente cristão. Uma igreja dinâmica que demonstra amor para com seu próximo e na qual o Espírito Santo se manifesta de forma abundante, é uma igreja que reflete a graça de Deus. Na Bíblia, podemos perceber que a graça de Deus gerou entre os crentes um sentimento de gratidão por terem sido, sem merecimento algum, capacitados por Deus para viverem uma vida abundante. Isso se torna um padrão nas demais igrejas do Novo Testamento. Vemos, por exemplo, esse sentimento de gratidão como uma resposta à graça de Deus na pessoa do apóstolo Paulo. Somente a graça gera tamanho sentimento de gratidão. Graça é favor imerecido. Quando você reconhece o favor que nós não merecíamos de Deus, né? Quando nós reconhecemos e aceitamos esta graça, automaticamente esta graça para nós é suficiente para que nós declaramos o nosso amor, né? Graça é um favor imerecido. E quando você reconhece isso, você vê que você não é ninguém, que nós dependemos uns dos outros, né? Isso tudo só a graça que nos faz, né? É só a graça. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós. Eu não faço nada para eu merecer. Eu, na verdade, não mereço nada. Mas a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, o amor de Deus é que nos leva a, então, receber as bênçãos e receber o poder de Deus, né? Então, é a misericórdia que o Senhor teve de cada um de nós que nós recebemos a nossa salvação pela graça, não é? Muito bem. Favor imerecido, né? Uma igreja, então, ela precisa ser dinâmica.
demonstrar o amor para com o próximo, né? Vejo a igreja que estava reunida lá enquanto Pedro estava preso, né? Pensa, Pedro preso, vamos orar. Vamos orar para Deus fazer alguma coisa. E Deus fez, né? Foi lá e tirou ele. Então, isso é uma declaração de amor, né? Quando a gente sabe de alguma necessidade, os irmãos, vamos se colocar de pé, vamos orar nessa hora e vamos apresentar. Aí entra a igreja toda em união, orando por um propósito, pedindo a Deus uma bênção. É declaração de amor, né? Muito bem. Então não é ficar falando mal dos outros, é tomar cuidado, né? Vamos mais. A manifestação do amor na solidariedade cristã, a busca pela equidade. Pode continuar lendo. O dicionário Aurélio de língua portuguesa conceitua equidade como a disposição de reconhecer igualmente o direito de cada um. Assim, diferentemente da igualdade, a equidade não enxerga as pessoas como sendo todas iguais e, por isso, busca formas de ajustar o desequilíbrio entre elas. Em Jerusalém não havia um nivelamento social, nem todos possuíam as mesmas condições. Havia pessoas mais abastadas e havia pobres também. Esse geralmente em maior número. Logo, a igreja demonstrou ser sensível a essa realidade, procurando tratar dessa situação, sendo solidária com a situação dos menos favorecidos. Meus amados irmãos, quando nós falamos dessa atitude dos irmãos de Jerusalém, eu vou dizer para os irmãos que nós estamos muito longe disso, né? O pastor Luiz Hermínio, ele falava assim: espero chegar um dia em que a igreja viva aquilo que aconteceu lá em Jerusalém, né? Está disposto a pegar a sua herdade, vender e entregar nos pés dos apóstolos, faça o que bem quiser com isso daí. Divide, torna todo mundo um nível só, né? E esse era o propósito ali, né? Havia então muitas pessoas aí abastadas, né? Muitas pessoas abastadas e muitos pobres, claro, número superior, claro, né? E eles depositavam, aqueles que tinham as suas herdades, vendiam e entregavam. Até que nós vamos ver, né, a situação de Ananias e Safira depois à frente, né? Mas vamos falar desse que nós lemos aqui hoje, né? José, né? José cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação. O que era esse homem natural de Chipre? O que ele fez? Ele possuía uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Isto era amor. Há um tempo atrás aí, irmãos, nós ainda víamos muito disso, né? Hoje não se vê mais. Não se vê mais. A pessoa tem uma propriedade, ela Quer mais. Mas há um tempo atrás aí, muitas pessoas, quando levantavam igrejas, eu tenho terreno, vou doar para a igreja, né? Vou doar para a igreja pega esse terreno, entendeu? Como é que foi a história lá do pastor Jaffa lá na época? O Java pegou o terreno e deu para a igreja. Construímos uma igreja bonitinha lá. Para aquele tempo, para aquela época, né, a atitude, Deus usou irmãos para poder vir ajudar, né, como o saudoso irmão Everaldo, né, que trabalhou, que lutou também, investiu, buscou recursos e envolveu, e o povo era unido,
a gente se unia, ia lá e construía com força mesmo, entendeu? Naquele tempo lá aconteceu muitas coisas, né? Por último, depois, essa igreja saiu desse local e foi para um outro local, terreno ganhado também, né? Lembro disso, terreno ganhado, onde hoje tem uma igreja da Assembleia de Deus lá. Essa igreja está lá hoje plantada, mas ela foi construída, a primeira base, primeira laje e depois a segunda laje dessa igreja, né? E nós se envolvemos, fizemos lá na época lá mais de 90 sacos de cimento, nós batemos a laje da igreja virando no meio da rua, quer dizer, era muita união, né? E hoje, como é que está? Hoje já não existe mais não. Mas por que isso? Está se cumprindo a palavra do Senhor. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, não é? E hoje é o amor que esfriou. Então já não tem mais esse prazer, já não tem mais essa vontade. Quando eles se unem, é para poder fazer uma igreja melhor do que a outra, né? Aí a gente vê esses pessoal rico que tem por aí, não, vamos se unir com esse pastor e vamos fazer uma igreja bonita que vai ser aqui referência, todo mundo vai ver, tem que respeitar porque nós somos melhores, porque nós temos condições, as nossas cadeiras tem que ser as cochoadas, tem que ser as melhores, tem que não sei o quê. É tudo com essa visão, uma querer ser melhor do que a outra. Nós passamos uma época muito difícil nesse sentido aí, porque a gente via muitas pessoas dentro das igrejas necessitadas e os pastores se preocupavam com o quê? De ter carro luxuoso, fazer o melhor para o seu filho e tá todo mundo bem e não importa aquele que está ali do lado, a viúva, e não queriam saber de nada. Infelizmente, né? Mas uma hora eles vão prestar conta com o Senhor, né? Muito bem, vamos lá. Mais propriedade e compartilhamento. Estudiosos observam que a Igreja de Jerusalém vivia uma comunidade de compartilhamento, não de domínio. Os crentes mantinham a propriedade de seus bens, mas os disponibilizavam conforme a necessidade de cada um. Desse modo, eles compartilhavam tudo o que tinham. Isso pode ser observado com Maria, mãe de João Marcos. Ela também pertencia à Igreja de Jerusalém e, em vez de vender sua casa, a pôs a serviço da Igreja, transformando-a em uma casa de oração onde a Igreja se reunia. A prática da generosidade pode mudar de acordo com o tempo, lugar e circunstâncias. Contudo, o princípio que a governa permanece o mesmo. Podemos fazer o bem a quem necessita de uma forma ou de outra. De uma forma ou de outra. O primeiro estar sensível deve ser o coração, disposto a fazer. O que eu posso fazer? Onde eu posso me esforçar para poder fazer? Né? Isso tudo aí. Agora, hoje, tomara que perca, tomara que ande a pé, tomara que... É só palavras ruins que são lançadas querendo ver o mal daquele que está se esforçando para poder ter alguma coisa, né? Se alguém for melhor do que eu, já começo a ficar com inveja daquele que tem, né? Infelizmente, essa é a igreja de hoje que nós estamos vivendo. Mas a Bíblia está nos ensinando a viver um exemplo que temos na igreja de Jerusalém, né? Propriedades, compartilhamento, era o que a igreja fazia. E aquilo que eu falei aqui, da igreja ali, na casa de Maria, mãe de João Marcos, onde a igreja estava reunida orando, né, buscando, pedindo a Deus pelo apóstolo Pedro que estava preso, né? Muito bem, alguém quer fazer alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Não? Ninguém? Então tá bom, vamos mais. Um exemplo de voluntariedade. Lucas destaca que os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Nada aqui foi feito de forma obrigatória.
Ninguém contribuiu porque foi constrangido a isso. O texto bíblico deixa claro que havia voluntariedade nos crentes em ajudar uns aos outros. Havia uma consciência de pertencimento e, por isso, ninguém desejava ver o outro excluído. Isso era a manifestação do grande amor de Deus derramado nos corações daqueles crentes. Olha que diferença nós estamos vendo, né, dos dias atuais. Olha que diferença. Não tem que ninguém ficar pedindo. Ei, quem sabe você quer doar o seu carro? Entrega o seu relógio, como já aconteceu. Entrega a sua aliança. Outros que já entregou e ficou sem casamento, né? Em muitas situações que já aconteceram, né? O pastor Diabo gosta disso também, né? Ele sempre falava. Quantos deram aliança e perderam a mulher? E foi verdade, né? E muitas outras situações que aconteceram, né? Por quê? Porque uma pessoa que tem, não falo de dom, mas uma pessoa que tem a técnica para poder mexer no psicológico de uma outra pessoa, ela pode fazer com que a outra pessoa tire tudo que tem na carteira e entregue. Se ela souber trabalhar no psicológico da pessoa, a pessoa se torna, pela sensibilidade, né? Ela é capaz de tirar tudo que tem e entregar. Mas não era isso que acontecia na igreja de Jerusalém. Os apóstolos estavam lá, gente, vocês precisam pega tudo que vocês têm e vende e traz o dinheiro para aqui para que a gente seja todo mundo igual. A gente vai ser agora, vamos... Não, era voluntário. Aqueles que faziam isso, amém, por isso levavam. Mas tinha aqueles que, como aqui nós vimos aqui, a Maria, mãe de João, o que ela fez? Opa, a minha casa está aberta, é casa de oração, vem para cá orar, pode vir todo mundo para cá orar, né? Olha o que ela fazia, estava à disposição para a obra, entregava a sua casa à disposição para a obra, né? Alguma coisa a gente pode fazer, irmãos. A gente acha que a gente não pode, mas a gente tem condições de fazer. Agora tem pessoas que não querem fazer nada, não faz nada. Então sempre vem a nós e nada ao vosso reino, né? Pessoas que só querem para elas, só faz se for bem para mim, se for para... Não, eu quero bem é para mim, importa que eu cresça, que eu apareça, que eu tenha, que eu seja, né? O importante é eu estar bem, né? Eu estando bem, eu não quero nem saber do próximo, daquele que está do meu lado, né? Então é bem diferente. Agora, quando há o amor de Deus e há a sensibilidade, eu não preciso que ninguém venha me pedir alguma coisa. Eu mesmo tomo a decisão de fazer, né? Eu mesmo tomo a decisão de fazer. E isso torna a pessoa mais próxima de Deus, porque a sensibilidade ela é trabalhada através do Espírito Santo, o Espírito Santo que nos torna cada vez mais sensível, e nós, mais sensível, nós aproximamos mais de Deus, né? Muito bem, então essas são as palavras. Seja voluntário, seja cheio de amor, de misericórdia, de compaixão, e não espere ninguém para que você possa fazer. Se você pode fazer, faça antes que alguém venha te pedir alguma coisa para ser feita, né? Isso é importante. A gente fazer primeiro, antes que alguém venha te pedir, faça, mas faça com amor, né? Muito bem. Agora partimos para a conclusão. Conclusão, pastor Jarbas vai fazer a parte da conclusão aqui. Pode ir falando mais. Pode ir lendo a conclusão? A conclusão, ela diz assim: chegamos à conclusão de mais uma lição bíblica. Vimos como o amor de Deus derramado nos corações da primeira igreja
mobilizou os crentes a socorrer os mais necessitados. Isso aconteceu de forma voluntária, cada um de acordo com suas posses, e prontificava a dar do que lhe pertencia. Não há igreja cristã verdadeira sem essa identificação com o outro. Ninguém pode fechar os olhos diante da necessidade alheia e se auto-intitular de cristão. O verdadeiro amor se realiza no atendimento das necessidades do próximo. Amém? Então, amor, declaração ao próximo através das nossas atitudes. É o que precisamos. Mas, irmãos, essa situação aí é bem séria. Eu hoje não aconselho ninguém doar uma casa para a igreja. Conforme o lugar, não. Eu aconselho vocês assim, ó, tem um documento aqui, a igreja pode usar quantos anos quiser. Quando não quiser mais, me devolve. Mais certo fazer assim. Porque a igreja usou lá, passou um tempo, e passou de um para outro, do outro para outro. Hoje é um centro de macumba, onde eu construí uma igreja de derramar sangue lá, no suor de sangue. Hoje é um centro de macumba. Já pensaram? É triste a gente saber disso aí. Né? Mas deixa com Deus. Né? Tá certo? É uma situação complicada, né? Eu só estava contando as coisas boas, já que eu quis contar a coisa boa também. Né? Para os irmãos verem que não está fácil a situação dessa hoje. Eu saber que derramei lá o sangue lá, sangue mesmo, quase morri lá dentro do buraco. E hoje eu não sei de macumba. É fácil isso? Ele apoiou. O importante disso tudo é que o que o senhor tinha de fazer foi feito. Né? O que estão fazendo hoje, cabe a Deus cobrar aquilo que lhe for para cobrar. Né? Mas que é fácil, não? Não é não. Mas infelizmente... Chega lá e vê o lugar que eu derramei sangue, lá lutei e está lá batendo macumba lá dentro da igreja. Amém. Se colocamos de pé, então, vamos ler novamente aqui o texto áureo, que é verdade prática. Pensar mais aqui, a igreja cheia do amor. Foi a lição número 5. Vamos ler tudo junto aqui, texto áureo. Texto áureo, que era um coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comum. Atos capítulo 4, versículo 32. Verdade prática. O amor é o elo que mantém a unidade da igreja local. Sem o amor não existe relacionamento cristão saudável. Amém. Oremos então. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, graças te damos, ó Deus, pelos momentos passados aqui na tua casa, pelos ensinamentos aqui, ó Deus, estudo da tua palavra, do teu evangelho. Muito obrigado, ó Deus. Queremos também, ó Pai, te pedir por os pedidos de orações que se encontram aqui nessa caixa, que o Senhor possa estar abençoando, suprindo todas as necessidades, resolvendo cada problema, solucionando, Deus, em tudo. Confiamos em Ti. Pai querido, leva-nos em paz em nossos lares, dá-nos uma noite abençoada debaixo da Tua proteção. Ó Deus, também a Tua serva, a missionária Júlia, que pediu oração, o pastor Laerte, que o Senhor também possa estar abençoando o Teu servo. Ó Deus, resolvendo cada problema, solucionando em tudo, ó Deus. Pai querido,
Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. O grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, não só hoje, mas para sempre. Todos digam amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Vamos em paz, meus irmãos.